Ora então, boa noite a todos. É com gosto que aqui estou. Vou mudar-me só para este lado, que é para também ver, não é só vocês a desfrutarem deste ecrã, que parece quase um cinema. Ora bem, então vamos andar aqui um bocadinho para trás. Não era exatamente isto que eu queria, era mais isto, que é para começarmos aqui. Aqui é que é o começo. Ora, o começo de hoje vai ser sobre isto. Vamos conversar sobre como deve o espírita nos tempos modernos encarar o espiritismo e dele deduzir as tais consequências ético-morais para a sua orientação, para bem proceder. Falar deste assunto não é propriamente descobrir feitos ou mais postulados para o espiritismo, não. Mas é mais, talvez, o que disse Marcel Proust. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. É isto que na nossa sociedade tão tecnológica, onde nós já adquirimos um grau de conhecimento, quer filosófico, quer científico, muito maior do que há 150 anos, quando o espiritismo foi coligido e publicado, na realidade, no mundo moderno, é isto que se espera, que vejamos pequenos detalhes que não estávamos a ver, outras verdades que aquela realidade, que é sempre multifacética, encerra. Este senhor, Marcel Proust, viveu um pouco depois de Kardec, não muito, quase foram contemporâneos, mas este dito é muito interessante. Então, pegando nisto, significa que o espírito atual tem que, na mesma, olhar para as questões filosóficas do espiritismo, as científicas naquilo em que o espiritismo consegue levar à demonstração, à experimentação, e continuar a deduzir desta investigação, continuar a deduzir as tais consequências ético-morais, de ordem ética. E aqui um primeiro ponto para vos chamar a atenção, que quando às vezes se define, já vamos às definições do espiritismo, se define o espiritismo com uma vertente moral, atenção, que nos dias de hoje já evoluímos um pouco mais, a filosofia já se desenvolveu e tem um ramo chamado ética, que é igual à filosofia moral. Mas vamos revisitar isto a seu tempo. Portanto, é de novo ver com outros olhos estas questões, sempre orientados pelo que Kardec postulou. E ele, necessariamente, começou por definir bem o que era o espiritismo. A obra em que ele o faz de forma muito precisa é esta, que é publicada em 1859, e vocês podem ver no preâmbulo duas definições. Uma primeira é esta que aqui está, em que ele fala realmente que é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Questões filosóficas. Depois ele diz que, como ciência prática, estuda, investiga as relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Por fim, ele diz que, como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Morais, atenção, hoje teremos que pensar mais na questão ética, porque, sendo uma filosofia, obriga às justificações. Mas já lá chegaremos. Isto é uma outra que lá vem também é esta, vem lá as duas no preâmbulo, e é uma vertente mais científica do espiritismo, em que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Nos dias de hoje, eu acho que poderemos ficar com uma definição um bocadinho mais completa. Juntando as duas, portanto, é uma filosofia de base científica em algumas coisas, e pelo método que utiliza, que é o método científico ou experimental, como também chamava Kardec no seu tempo, tem esta natureza, e consequências ético-morais, porque a moral tem muito a ver com o costume, e vai variando. Eu vou-vos demonstrar exemplos esta noite aqui, exemplos muito simples. A ética, não, a ética, como o ramo da filosofia, obriga a justificar porque é que um comportamento é certo ou errado, ok? Mas já lá vejamos, eu vou-vos dar exemplos esta noite, que tem por objeto a investigação da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E esta é uma integração da outra definição que vimos. É uma definição um bocadinho mais completa, é uma nova visão. Mas reparai que, por certo, vocês já terão ouvido, eu ouvi, às vezes disse assim, Kardec criou o termo espiritismo. Eu já ouvi isto, não sei se vocês já ouviram. Não é certo. Não é verdade. E sabem porque é que não é verdade?
Se vocês forem à internet, não é no Google, o Google não sabe tudo, tem que procurar um motor mais específico. Vamos, por exemplo, ao motor que é este aqui, Make of American Books, e se perguntarem ao computador Spiritism, a palavra Spiritism em inglês, se perguntarem quantas vezes ele aparece em obras publicadas antes de 1855, como sabeis, Kardec começou a interessar-se pelo Espiritismo, final de 54 ele ouve falar das mesas girantes, em 55 ele começa a ir a umas primeiras reuniões, portanto ele só começa a desenvolver a doutrina, finais de 55, 56, e é nessa altura que ele arranja uma palavra. Mas se vocês pesquisarem realmente Spiritism, vocês vão encontrar por 12 vezes em 3 obras diferentes de 3 distintos autores. E a primeira vez escrita em 1850. O que é que Kardec fez? E é bom, a César o que é de César, ok? Não desmerece nada. O que Kardec fez foi, pegou na palavra Spiritism, em inglês, acrescentou-lhe um E, fez o que se chama um neologismo. Ok? Spiritism. Não pôs a língua. E nós depois traduzimos daqui. E deu-lhe conteúdo, fez uma talhada conceituação e apropriação à doutrina espírita. Ok? Mas a palavra já existia e com um conceito um bocadinho distinto, mas já falava nas questões espirituais, desde 1850. Os factos são estes. Portanto, quando ouvirem aí falar que Kardec criou o termo, não. Apropriou o termo, através do neologismo. É a mesma coisa, neologismo é a mesma coisa. Em inglês toda a gente sabe, stop é parar. Se eu agora quisermos criar aqui um neologismo, diríamos assim, stopar. Toda a gente percebe que é parar, não é? Mas pronto, estão a ver? É isto, foi isto o que aconteceu. Não desmerece nada, mas a César o que é de César. Tá? Muito bem. Então, seguindo, olhemos para as questões filosóficas e olhemos desde o tempo de Kardec até hoje. Ora bem, olhar para as questões filosóficas significa olharmos bem para a diferença entre realidade e verdade, que são duas coisas distintas. A verdade é só uma versão da realidade, já vos vou demonstrar porquê. Vamos olhar para o Espiritismo em si, porque é que ele é uma filosofia, e vamos olhar para os conceitos filosóficos do Espiritismo, as 5 bases que normalmente se consideram. Comecemos pela realidade e verdade. Dizia o Sr. Platão, conhecido pai da filosofia, já há uns milhares de anos, pelo menos há 2, mais para trás ainda, que a filosofia era o amor ao saber. E que o saber é a busca do conhecimento. Ok? Dizia ele que o conhecimento é a busca contínua da verdade. Mas a verdade absoluta é inconcebível para o homem. Ok? Querem ver porquê? Olha para aqui, olha para este filmezinho. Houve um visitante que tinha muito pouco tempo e tirou uma fotografia, porque viu lá a janelita, foi lá e tirou aquela fotografia. Está certo, não é? É verdade, é verdade. Outro que passou do lado, não teve tempo, tirou esta. Também está certo. E nós, que até temos uma câmara de vídeo, vimos esta. As 3 estão certas, não estão? São 3 verdades. Eu, por acaso, prefiro esta, é mais completa, mas aquela e aquela também são certas. Então, meus amigos, tal como vos dizia, a verdade é apenas uma versão da realidade. Não nos tomemos em nenhuma área do conhecimento, nós não nos tomemos donos da verdade, muito menos no centro espírita. Atenção, o que eu aqui vos trago é a minha visão sobre estas questões. Cada um tem a sua, e nós somos obrigados a estudar. Isto aqui não é uma religião que é assim, mete na cabeça, não. Ok? Muito bem. Posto isto, então, a verdade absoluta seria a perfeição. Quem é que domina todos os pinchavelhos que possam estar naquela carreta que até foi criada pelo homem? Bem, não há nenhum homem aqui, mesmo tendo sido criada pelo homem, nós já vimos num vídeo, mas ele só esteve da parte da frente, e se a agora fosse da parte da trás? Ainda havíamos outras coisas. Ok? Portanto, só Deus essente, com a sua perfeição absoluta, poderia abarcar esta dita verdade absoluta a que chamamos realidade. Então, seria Deus, e o homem está muito longe de o entender. Portanto, não temos essa capacidade, nem sequer no Espiritismo, meus amigos.
ok? Em nenhuma área de conhecimento. Isto é uma filosofia e é uma ciência. A filosofia não trabalha com a verdade, nós vimos há bocado que é a busca contínua da verdade. Isto é, num determinado momento nós temos uma, mas estamos sempre disponíveis. Se houver uma melhor, e nós vamos ver que até vem numa obra, a Gênesis, vem numa obra, o Espiritismo dito isto, o Espiritismo segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento alguma lhe provar uma verdade melhor, ele aceita. Exatamente porque estamos no domínio, não estamos com dogmas, estamos no domínio da filosofia e da ciência. Então o Espiritismo, se é filosofia, também não trabalha com a verdade, mas apenas com o conhecimento. Por isso, é a razão também desta conferência de hoje, desta palestra de hoje, é olharmos com outros olhos as terras que já se descobriram, como dizia Marcel Proust. Portanto, o Espiritismo, em termos de filosofia, até o próprio Kardec diz que o Espiritismo é uma filosofia moral. A propósito de um discurso que está na Revista Espírita de 1868, em dezembro, está a reprodução de um discurso que ele faz no dia 1 de novembro sobre a comemoração dos Dias dos Mortos, em que ele endereça as questões se o Espiritismo é ou não religião. E ele termina dizendo: o Espiritismo é filosofia moral. Hoje em dia, dá 150 anos para esta parte, houve um desenvolvimento do conhecimento filosófico e o sinónimo de filosofia moral chama-se ética. É um ramo da filosofia. Por isso, nos dias de hoje, o Espiritismo é ética. Ok? É filosofia moral? Sim, é ética. Vocês vão ao dicionário e encontram ética igual a filosofia moral. Vamos ver como é que Kardec levou isto e porque é que isto é filosófico. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. E aqui temos a história porque é que o Espiritismo nasce uma filosofia. Porque ele, pela razão, começou a ouvir falar das mesas girantes. Ele, bem, isto pode ser o magnetismo, uma forma de magnetismo, mas não, mas depois percebeu-se que havia ali fenómenos, havia umas causas inteligentes, porque aquilo parecia responder a um código. A brincadeira ali dos objetos, vimos ali a brincadeira do copo, no tempo dele eram objetos que se deslocavam, a cestinha com a caneta também, depois a psicografia, enfim, a psicofonia, e ele
sempre usando a razão, a tal crença. Ele tinha a crença, em determinado momento ele tinha duas crenças, tinha isto é magnetismo e tinha outra, isto são os espíritos. Rapidamente abandonou o magnetismo porque começou a ver que era um fenómeno inteligente, então ficou com a de magnetismo e veio justificar, e a gente viu de alguma forma a evolução dele, ele foi justificando, foi experimentando, etc. Isto é a característica filosófica do espírito. A filosofia pode abranger qualquer assunto, porque o faz pela razão. Ora bem, o espiritismo, como nós sabemos e costumamos dizer, tem várias bases filosóficas. As mais comuns que nós consideramos são 5. Temos a existência de um Deus único, a existência do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Destas todas, uma há que apenas continua a ser possível tratá-la filosoficamente. Porquê? Só pela razão lá se chega. Nós não conseguimos levar Deus a um laboratório. Ele é que nos podia levar a nós. Ok? As outras todas já veremos que têm evidências científicas. Vamos começar por esta. Esta continua só a ter uma natureza filosófica. Vamos ver porquê. Vamos ver aqui um pequeno filme. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Portanto, continuamos hoje, passado quase 200 anos, a só poder chegar ao conceito de Deus pela razão. Por esta questão, se há um efeito tem que responder uma causa. Se o efeito é inteligente, ainda tem a causa ser mais inteligente. Só conseguimos lá chegar, e vai ser assim, e eu julgo, sem errar muito, nunca poderá ter uma natureza científica Deus. Porquê? Porque a ciência, já vamos a ver e vamos ver o que é que ela é, obriga a comparar, medir, avaliar. Deus, se é único, como é que vamos comparar com o quê? Se não tem nada para comparar. Estão a ver? Portanto, só lá conseguimos chegar pela razão. Daí que eu penso, e julgo que não está muito errado, que, independentemente dos anos e dos séculos a passar, continuaremos a chegar a esta percepção de Deus apenas pela razão, filosoficamente. Já nas outras bases filosóficas, aí já temos hoje, há 150 anos, esta parte, já temos evidências científicas, nomeadamente na área do espírito. Temos hoje experiências quase morte, que depois de confirmada uma paragem cardíaca, seguida de uma paragem cerebral, confirmada por ressonância magnética, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo isto, há pessoas que conseguem ressuscitar e quando ressuscitam, depois está tudo parado, têm umas memórias interessantes. Ora bem, como a ciência materialista de hoje em dia postula ainda que o cérebro é que produz a consciência, é que produz tudo, então, mas o cérebro está parado, como é que depois tem consciência do que viu e observou quando já estava tudo parado? Este é o caminho das evidências científicas da existência do espírito hoje em dia. Também da comunicabilidade dos espíritos. No tempo de Kardec tínhamos a transcomunicação mediúnica e hoje ainda temos, sempre muito questionável e controversa, porque pode sempre pôr a questão do animismo, etc. Portanto, tem que se ter muito cuidado ao julgar as mensagens, etc. Mas hoje em dia já temos a transcomunicação instrumental, vozes, imagens anómalas obtidas com gravadores, um telemóvel, etc. Bem, lá para o final do ano vamos ter uma palestra sobre isto, exatamente, evidências científicas da comunicabilidade dos espíritos, em que trataremos deste assunto.
Portanto, é por aqui que a nossa ciência hoje já tem alguns elementos para comprovar isto. São evidências. Quanto à reencarnação, filosoficamente, está tudo bem no Livro dos Espíritos, na codificação espírita. Hoje em dia, há algumas evidências, nomeadamente memórias de vidas anteriores de crianças até aos 6 anos de idade, que se recordam de uma vida passada, com muita nitidez, e dão indicações que não podiam ser conhecidas. E quando isso ainda se associa a marcas de nascimento, pela forma violenta como morreram, como desencarnaram numa vida anterior, a ciência começa a ter que reconhecer que talvez exista a reencarnação. Há vários investigadores, o mais famoso no meu ponto de vista, é o Dr. Jim Tucker, um pedopsiquiatra americano, que trabalha muito com isto. Mas há outros. Também temos uma palestra sobre isto, podemos um dia vir a fazer. Pluralidade dos mundos. Também, portanto, já até logo na introdução do Livro dos Espíritos nos fala nesta questão. Sabemos que estes globos que estão aqui à volta à noite, que a gente vê à noite, não devem estar ali só para fazer o deleite dos nossos olhos, deve ser para mais alguma coisa. Deus não ia ser tão tontinho para criar tudo isto inutilmente. Filosoficamente, nós conseguimos lá chegar. Cientificamente, temos investigações hoje em curso, temos a parte da astronomia que procura exoplanetas, andamos nessa pesquisa, planetas parecidos à Terra, buscar, admitindo o princípio que se na Terra, com estas condições todas, há vida, pode ser, se encontrarmos um igual, assim ser. Há essa investigação, toda a gente conhece, da astronomia e da astrofísica, e com a física quântica também já há investigações que nos mostram que, afinal, nós não temos só 3 dimensões, ou 4, com o Sr. Einstein tínhamos também o tempo, mas que fomos para o nível subatómico, abaixo do átomo que nos constitui, a todos nós. Já lá há 18 partículazinhas hoje, e todas elas podem estar em várias posições ao mesmo tempo, e colapsam, têm uma função de onda, e colapsam e ficam fixas quando alguém observa. Isto é, está demonstrado que existem já, a este nível, existem mais 7 dimensões, a somar às 4 que já tínhamos, dá 11 só neste universo físico, mas também se crê que existem universos paralelos. Vamos ver depois um filmezinho e isso vai-vos mostrar. E então isso vem de alguma forma dizer que o Espiritismo, quando o Espiritismo diz que Kardec dizia que, por exemplo, os desencarnados veem, nós não os vemos, estão aqui ao lado de nós, pois podem estar numa dimensão não física que nós não vemos ou num universo paralelo. Mas já vamos, não é a questão de hoje, mas vamos ver isso. Então, isto para vos dizer como é que a ciência hoje já tem elementos para conceder uma natureza científica a 4 das 5 bases filosóficas. Creio que a de Deus, acho que não, nunca se lá chegará, nunca se vai conseguir levar a um laboratório de Deus. Muito bem, isto são as questões da filosofia e vimos como é que de Kardec até hoje as coisas estão a evoluir e como nós devemos olhar para elas. Vamos olhar agora para as questões da ciência, mas... Senhores, ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenómenos de ordem misteriosa a que assistimos, para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Até à vista, meu caro Allan Kardec. Este foi o discurso preferido por este senhor, um astrónomo, Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, no dia 2 de abril de 1869, quando Kardec morre. Ele morre a 31 de março e depois é enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, não no Père Lachaise, onde está neste momento, mas no Montmartre. E um dos discursos é feito por este seu amigo, também espírita da altura, Camille Flammarion. E o que nós ouvimos é este. O discurso completo vocês podem encontrar aqui nas obras póstumas, só reproduzimos uma parte. Portanto, já naquela altura, Kardec e toda a comunidade que com ele trabalhava dizia, não, isto é uma ciência e temos que evoluir nesse sentido, conseguir comprovar e demonstrar o que afirmamos. Ora bem, falar de ciência significa falar de um método científico e, claro, depois irmos então ao Espiritismo, depois de recordarmos o que isto é, a ciência e o método científico, irmos ao Espiritismo e ver então que evidências lá temos nestas bases filosóficas que tínhamos visto antes. Vamos olhar primeiro o que é ciência. Então, o que é ciência?
é um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é um conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, fraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Portanto, isto é a diferença entre filosofia e ciência. E em termos de filosofia, nós pela razão podemos chegar a tudo, a Deus, e podemos chegar ao mundo, à realidade toda. Depois, na filosofia, uma coisa mais pequena são pequenos fenómenos daquela realidade que a gente pode levar a um laboratório, confirmar, sujeitar a isto e criar umas leis que explicam como funciona aquele fenómeno. Mas não é o todo. O todo só a filosofia o consegue endereçar. Ora bem, olhando então para isto, o método científico que ele falou, ele diz a ciência é aquele conhecimento que passa por um determinado método. Portanto, lá tem as observações, as perguntas, as hipóteses, a experimentação, as conclusões, a documentação, e é um ciclo sempre aprendendo, nunca trabalhando com a verdade absoluta, mas sempre à procura da melhor verdade. No caso da ciência espírita, aqui ele diz, Kardec dizia, no que é o espiritismo, vimos aquelas duas definições, logo na primeira ele diz assim, uma ciência de observação. E porquê? Porque é um pouco como a astronomia. A mediunidade, como ferramenta, está para o espiritismo como a luneta, ou o telescópio, está para a astronomia. A astronomia observa os astros e estuda e tal. E nós, com a luneta da mediunidade, espreitamos para o outro mundo e vemos como é que as coisas se passam lá. Ok? Por isso é uma ciência de observação. Muito bem. Isto mesmo, aqui temos este método científico, que também insere em si uma fase filosófica, só pela razão, que é esta primeira. As observações, nós vimos ali Kardec, as mesas girantes, isto pode ser o magnetismo, mas há ali depois umas inteligências de trás e tal. Ele só estava pela razão. Nesta primeira fase, a tal crença verdadeira justificada, estamos apenas pela razão a encontrar justificações e criarmos a tal hipótese, pequena, a primeira justificação. Não sei se ela se vai conseguir chegar até a tese, vamos ver. É uma possibilidade. E então depois vamos sujeitá-la à experimentação. Sim, aqui entramos na parte científica, que é pretendermos comprovar aquela crença. Se a filosofia é a crença verdadeira justificada, a ciência é a crença verdadeira justificada comprovada. Estabelecer regras, como é que aquilo funciona. Kardec fez isto muito bem, por exemplo, com a mediunidade. Estabeleceu as leis das várias capacidades mediúnicas e verteu-as por um documento muito interessante, que é o livro dos médiuns, para além de outros. Mas é um livro científico do espiritismo, é o primeiro nessa vertente. E claro, isto sempre obedece às questões da racionalidade. E não é por acaso Kardec, até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem este título, a fé transporta a montanha, lá vem a dizer, fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Portanto, nós temos que racionalizar as coisas. Não é fé cega, temos que saber se é ou se não é e porquê que é. O Espírito tem que saber se existe Deus, porquê tem que existir Deus. Se existe Espírito, porquê. Ok? Pronto. E
temos sempre que, quando fazemos as nossas investigações, fazer o que Kardec fez e disse aqui neste livro científico. Na pergunta 230, no capítulo 20, é uma mensagem do Espírito Erasto, diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa teoria errónea. Portanto, as hipóteses podem haver muitas. Temos que as trabalhar até ver se alguma chega à tese. E mesmo assim, temos que fazer aquilo que está dito na Gênesis. Na Gênesis, no capítulo 1, fala do caráter da revelação espírita. Se forem ao parágrafo 55, diz assim: se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo aceitará. O Espiritismo vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento as outras ciências demonstrarem uma melhor verdade que aquela que tinha, porque a realidade ninguém lá chega, só Deus, vamos trocando de verdade, ele aceita. Portanto, e vai-nos circulando. Estão a ver? Esta é a natureza do Espiritismo. Não tem aqui verdades absolutas. Ok? Muito bem. Então olhemos para as questões de natureza científica do Espiritismo. Desde Kardec para agora. Então, já tínhamos visto há pouco que hoje temos evidências científicas do Espírito, da comunicabilidade do Espírito, da reencarnação e da pluralidade dos mundos. De Deus é que não. Só temos natureza, continuamos a ter apenas uma natureza filosófica para essa abordagem. Eu queria, antes de passarmos ainda para esta parte, dizer-vos que a codificação espírita, nas suas obras fundamentais, que são estas que aqui temos, nós podemos ler delas a sua natureza. Temos o livro dos Espíritos, é como se fosse um edifício. Temos o livro dos Espíritos, que digamos que são os alicerces. O livro dos Espíritos tem a natureza filosófica e tem a natureza científica, com a experimentação que Kardec ia fazendo. E se depois repararem, toda a codificação é desenvolvida a partir de partes do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem uma introdução e prolegómenos que vem a dar um livro de natureza filosófica, que é o que é o Espiritismo, em 1859. Depois tem uma primeira parte, que é as questões primeiras, as causas primeiras, etc. É com ele que nasce a Gênesis, o último livro de caráter eminentemente científico. A segunda parte fala da vida espírita, a existência do espírito, etc. É com ele que vai dar um outro livro de natureza científica, o livro dos médios, a comunicação dos espíritos, etc. A terceira parte fala das leis morais, não é? Dá a base, e é filosófico. São questões morais, de justificar porque é que é bem e porque é que é mal. Dá o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, a última, fala das esperanças e consolações, dá o céu e o inferno, que é uma coletânea de mensagens de espíritos que estão em diferentes fases de adiantamento, consoante cruzam a porta da morte. Ok? Portanto, isto é a estrutura da codificação básica e as naturezas correspondentes das obras. Ora bem, então vejamos agora. Espírito. Falei-vos há bocado, experiências quase morte. Vamos lá ver um bocadinho disto. E vamos ver como é que de Kardec para agora. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma
de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Se olharmos para a comunicabilidade dos espíritos, vamos ver um cheirinho a transcomunicação instrumental, mas vamos começar de Kardec, que é que ele dizia filosoficamente, e depois chegar até hoje. Vamos lá ver. O Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Portanto, hoje em dia temos esta capacidade também, que não havia no tempo de Kardec, não havia estes instrumentos eletrónicos. Vozes anómalas, imagens anómalas, textos anómalos em computador, enfim, teremos uma palestra sobre isto lá para o final do ano. Se formos à parte da reencarnação, como vos disse, temos as memórias de crianças, vidas passadas e marcas de nascimento. Vamos ver aqui um apanhado também de Kardec até aos nossos dias. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado.
O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3. Podemos dia qualquer também fazer uma palestra sobre isso, sobre evidências científicas da reencarnação. Baseiam-se neste caminho. Por fim, na pluralidade dos mundos, como eu vos dizia, hoje há evidências científicas, num esforço científico dos exoplanetas e também nos universos paralelos. Vamos focar-nos só nos universos paralelos, uma vez que os exoplanetas, todos nós sabemos, já continuamos à procura e ainda não encontramos nada. Mas nos universos paralelos, a física quântica já nos traz algumas coisas interessantes. Vamos ver um pequeno filme e vamos acompanhar esta evolução. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, what Jerry Wolfalaba Jabba Simpsons? Amigos, este é o caminho das evidências científicas da pluralidade dos mundos. Também temos uma palestra sobre isso, poderemos aqui fazê-la. Se a quiserem ver, tiver muita curiosidade, no dia 17 de março vou fazê-la nas Jornadas Espíritas de Santarém. Darem o prazer da vossa companhia, que falaremos sobre este assunto. Ora bem, e portanto, isto são as evidências científicas que o Espiritismo tem, fazendo um histórico, desde o tempo de Kardec para agora. Ora bem, deste conhecimento todo, filosófico e científico, o Espiritismo o que quer é retirar dali consequências ético-morais. Agora chegamos à parte da ética e da moral, a tal chamada ética. Vamos então... Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Portanto, a ética, sendo um ramo da filosofia, obriga a que nós possamos justificar porque é que algo é bem ou mal
e não porque alguém faz ou deixa de fazer. E vamos ver as diferenças entre moral e ética e porque é que nós devemos passar a meter no nosso vocabulário consequências ético-morais e não só morais. Mas se dissermos só morais, que sei, vamos explicar porquê. Mas vamos ver porquê. E isso obriga-nos a abordar as questões do bem e depois vermos a solidez doutrinária, o que é que nos espera o futuro, que devemos fazer. Vamos olhar para as questões do bem. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Portanto, esta palavrinha, esta frase encerra muita coisa. É pequenina, mas encerra muita coisa. Diz assim, a moral funda-se. Se funda, baseia-se. Portanto, a moral é um produto, não é? Antes há um processo chamado observância da lei de Deus. O que é que significa observar uma lei? Se a gente pegar no Diário da República de hoje e olhar para onde quer que a lei tenha saído, o que é que significa observar? Significa ler e interpretar, utilizar a razão, certo? E depois, a partir dali, deduzir para nós procedimentos para seguirmos o melhor possível aquela lei. Podemos errar, podemos. Então é a moral, o tal produto, ok? Mas segue este processo. Agora, há uma diferença entre moral e ética. E agora vamos lá, vamos olhar. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então agora pergunto-vos, pena de morte é moral? É e não é. Sim e não. Olha, nos países em que está a azul é imoral. No nosso país, desde há 150 anos, esta parte é mal proceder que um juiz, nomeado pela sociedade, mande matar o assassino que se provou que matou alguém. Mas, por exemplo, se forem ali aos Estados Unidos, por exemplo, o estado de Texas, é moral, é bem proceder que o juiz mande matar o assassino que se provou em tribunal que matou outro. Ui! O espiritismo não se pode reger por este referencial. Então imaginemos que o juiz era espírita, então nos Estados Unidos pensava de uma maneira e vinha para aqui e pensava de outra. Estão a ver que tem a ver com os costumes sociais, exatamente porque é o produto, é o final de um processo em que entra muitos raciocínios, etc. Portanto, é um postulado. Nós temos que nos concentrar no raciocínio, na ética. Reparai, agora podemos fazer a mesma pergunta. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, pena de morte é ética? Não. É antiética em qualquer lado, mesmo onde ela é moral. Ah, mas espera, ética, filosofia, então há que justificar. Pois, vamos justificar, sim senhor. Então, o homem é imperfeito, não é? É imperfeito nos azulzinhos e nos vermelhos, é igual, é sempre imperfeito. Então, se é imperfeito, pode errar tanto nos azuis como nos vermelhos. Então, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Imaginemos que o juiz se engana, o juiz americano, se engana, que está convencido que aquele matou outro, manda-o matar. E passado 2 ou 3 anos, já não é a primeira vez, se descobre que... E agora, como é que emenda a mão? Se ele tiver feito como se faz já em Portugal, estou só a dar um exemplo, mas em Portugal já se faz assim, não há pena de morte, manda-se uma pena muito longa, e se por acaso houver erro, sai cá para fora, tenta-se reabilitar a pessoa, indemnização, etc. Por isso ela é antiética em qualquer lugar. Queres um exemplo mais comozinho? Estou a ver aqui senhoras de calças hoje. Aqui já é moral, é bem proceder. Não foi sempre assim. Mas neste preciso momento, se estas senhoras se trasladarem para o Afeganistão, é imoral, certo? Vão ser apedrejadas, é crime. Estão a ver? Ética e moral são coisas distintas. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Já dizia Kardec, ok? Portanto, o espiritismo, sendo uma filosofia, ele pauta-se pela ética. Estão a ver? Tem que justificar
o que diz, pelo conhecimento aponta justificadamente um comportamento correto, que por sua vez vai impulsionar a alteração dos comportamentos à nossa volta e vai criar a tal moral. Mas detrás da moral é a tal observância da lei de Deus. Tem que haver um ato inteligente de justificação daquilo que vamos depois tentar influenciar os outros. Ok? Muito bem. O espiritismo tem que fazer por isso. O mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. E o bem continua a ser o mesmo que ninguém o pratique. Toda a gente faz. Não é solução para o espírita, meus amigos. Não é, não. Não é porque toda a gente aqui, ou porque alguém no centro faz que é bem feito. Não, tem que justificar. Para assegurar-se, no futuro, a unidade, uma primeira condição se faz indispensável. Que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. O terceiro ponto é que não se imobilize no presente. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Isto está na Revista Espírita de dezembro de 1868, chama-se Projeto 1868, ou Constituição do Espiritismo, e também encontra nas obras postas. Isso foi o que Kardec disse a respeito de como manter a solidez da doutrina. Cá está. 3 coisas disse ele: evitar ideias erróneas, interpretações erróneas, e temos bastantes, vou-vos dar exemplos. Portanto, lá está, nós temos sempre que usar a razão. Não fugir das ideias práticas na aplicação dos postulados espíritas e estar aberto a novas ideias, com racionalidade, sempre tendo por referência. Vamos ver, por exemplo, aqui, erros. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Estou-vos a dar um exemplo que vem no Livro dos Espíritos. A lei de Deus pode ser eterna como Deus? Pode. Quem é que criou a lei de Deus? Foi Deus. Então teve um princípio. Então não pode ser eterno. Certo? Está mal. Temos razão a pensar. Como é que se produzem as comunicações mediúnicas? O médium, não é? Há um espírito que sugere algo através da interpenetração dos perispíritos, sugere algo ao médium. E o médium tem que ter uns recursozinhos e ele percebe, quer dizer, o médico vai escrever aquilo que lhe parece ter ouvido. Não é garantia que seja fielmente reproduzido a ideia do comunicador. Depois escreve. E depois, se ainda por cima alguém for transcrever e houver traduções, a coisa fica complexa. Ok? Portanto, cabecinha sempre a pensar. Está mal. Não, se calhar a nossa linguagem também é curta. No tempo de Kardec, se calhar como é que íamos escrever? Mesmo hoje, a gente diz assim, bem, eterno só há um ente, não é? Não tem princípio nem tem fim, certo? Esta é a definição de eterno. Portanto, este só pode ser Deus, porque Deus criou tudo, inclusive a sua lei. A sua lei foi criada, foi Ele que ditou a lei. Portanto, então não pode ser tão eterna quanto Ele, certo? Isto é filosofia pura, simples. Não é? Agora, mas que termo é que se podia aplicar aqui? É claro que nós dizemos assim, o homem é imortal. É imortal porque teve um princípio, mas não tem um fim. Não se estima que tenha um fim. A lei de Deus, quando nós começamos a viver, damos conta que já havia uma lei, não é? Pronto, então quer dizer, será mais imortal a lei de Deus, será mais imortal que o homem, mas menos eterna que Deus. Estão a ver a dificuldade? Portanto, mas este é um problema que vamos ter sempre. Linguagem é uma ferramenta. Quando a gente diz assim, não é possível exprimir os meus sentimentos por palavras. Não a ver. Pois, nem os sentimentos, muitas vezes há ideias que não se consegue. A linguagem é curta. Temos que nós precisar muito bem o que estamos a dizer. Ok? Isto é um exemplo. Vamos ver estas questões de não sair do âmbito das ideias práticas, não entrar em coisas esquisitas. Por exemplo, aqui no céu e no inferno, fala-se muito da intervenção dos demónios, como os demónios existem. Vamos ver um problema dos nossos dias, foi passado aqui na palestra anterior, vou só recordar-vos. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century.
The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. O que nós também estamos a fazer hoje, portanto, aceitar novas ideias desde que justas, desde que justificadas, desde que alinhadas com os postulados base. E nestas questões temos, por exemplo, ao nosso lado muitas religiões, as questões da fé, dos dogmas. Vamos ver um pequenino filme e vamos ver uma frasezinha que é dito até por um sacerdote. Prestai atenção. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estas referências para vos trazer esta palestra. Aqui têm, se quiserem depois procurar, o sítio exato onde podem encontrar o aparecimento da palavra Spiritism antes de 1855. É este site aqui, para o vosso conforto, se quiserem testar por vocês próprios. Eu, como habitualmente estou a gravar esta palestra, vou subi-la ao YouTube nos próximos dias, daqui para um par de dias. Também me podem encontrar quer no Facebook, quer aqui no Google+, ou neste blog. Aqui tem o meu e-mail, caso queiram fazer alguma pergunta para além do tempo que possamos ter para eu responder ao que vocês me quiserem perguntar. E pronto, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Pedia-vos então que nos recolhêssemos ao nosso íntimo.
acalmássemos por agora as nossas inquietudes e nos focássemos na certeza de Deus. Deus Pai, Deus Criador, Deus misericordioso e que criou esta obra tão linda, tem tantas facetas para nós descobrirmos e redescobrirmos. Louvado seja Deus por esta tua obra, que nos permite sempre aprender e ir sempre trocando de verdade a caminho no entendimento melhor da realidade. Mas agradecemos-te, Senhor, porque nesta encarnação nos permites, com a ajuda desta ferramenta maravilhosa que é esta doutrina, que não é a ferramenta, é apenas uma ferramenta, nós possamos progredir mais depressa, porque também nos conseguimos expor sem ter receio de perder nada, expor a conhecimento racional, a conhecimento justificado, a conhecimento ético, tal como esta doutrina aponta, sempre apontou desde o seu início. É a sua finalidade retirar consequências ético-morais para o nosso progresso. Mas por fim, Senhor, pedir-vos que, dada a imperfeição relativa, que vós sabeis que todos nós somos afetados, pedimos-te que naqueles momentos em que, seja porque deparamos com uma verdade nova, seja porque nos estamos assoberbados por novo conhecimento e não sabemos por onde ir, seja porque enfrentamos dificuldades e nem sempre percebemos que a lei de causa e efeito, essa sim é universal e que nos ocorre porque herdamos nós próprios, mas ocorre para o nosso bem. Nesses momentos de insegurança, de incerteza e de desespero, Senhor, enviai-nos os vossos guias, os nossos guias, os nossos mentores espirituais, para nos lembrardes que a vida continua, o progresso é infinito, tudo passa e vamos sempre melhorar. Bem-aja, uma boa semana.